Nesta semana, fiz uma escuta de uma senhora de meia idade. Há 12 anos, se conformou em receber a violência de seu marido dentro da sua casa. Às vezes, se achando culpada pela violência que sofria. A tal ponto de que, isso aqui, no nosso município, sim, falamos e usei essa tribuna quando a violência contra a mulher é na nossa cara. Aparece, é filmada, mas existe uma violência no subterrâneo das famílias, em que a escuta que tive com essa mulher e elas expressando ali 12 anos, submetida a uma violência, e diante de uma sociedade patriarcal que põe, que culpa, que penaliza, que impõe, ela se compreendia como culpada da violência que sofria. Olha o poder, olha a força de uma cultura que usa da violência psicológica, da violência moral, da violência econômica para submeter uma mulher. Em nosso município, e imagino o quanto seja e os casos que estão se multiplicando aí. Por isso, falei para ela, vou dar visibilidade, não vou expô-la, mas vou dar visibilidade ao seu sofrimento, para que isso seja cada vez mais escancarado diante de uma sociedade hipócrita, que muitas vezes deixa no subterrâneo de suas casas a violência, mas se apresenta como bom cidadão diante de todos. E ela, descrevendo que a sua filha acabou sendo assediada pelo próprio pai. E o quanto isso tem se multiplicado e quanto isso chega em nossas escolas e muitas vezes não vemos nenhuma voz, nada ser declarado, tentamos apaziguar, pois não podemos mais e este mandato não vai permitir. Mulheres de nossa Juquitiba, que tem aqui em nosso mandato a sua voz. A voz, não vamos expô-la, mas faremos. Sempre que eu ouvir, eu trarei aqui. Uma garotinha de 12 anos, assediada pelo próprio pai. Pelo próprio pai, aquele que deveria protegê-la. Portanto, é fundamental, meu caro prefeito, que tenhamos aquilo que já foi pedido aqui pela nossa cara vereadora, um conselho municipal do direito das mulheres. Isso é prerrogativa do executivo. E nós, enquanto legislativo aqui, clamamos, até quando essas mulheres sofrerão caladas ou quando não, imputarão a si próprias e às suas filhas a culpa dessa violência. Portanto, aqui haverá visibilidade. Aqui, nossa sociedade não vai mais deixar no subterrâneo aquilo que acontece. Nesse momento também quero me remeter à querida Tatiana, mãe de 4 filhos, que também precisa do transporte lá na Jacuba, mas não tem sido acolhida, tem que caminhar 2 quilômetros, já fiz referência a isso, falei com a nossa querida secretária Cida, e ela diz que iria intervir para que a Tatiana, mãe de 4 filhos, mulher, que se preocupa, que cuida, que se desdobra, para que seus 4 filhos não tenham que caminhar tanto para chegar até uma escola, para ter acesso ao transporte. Portanto, faço aqui também essa referência. E agora, já dentro de um elemento de festividade, viemos aqui exaltar aquilo que foi promovido pela nossa querida Lisa Torrano, no último sábado, dia 31/5
de 2025 agora, em que trouxe visibilidade para a nossa comunidade enquanto prática de turismo com o 7º Festival Medieval de São Paulo, que foi celebrado aqui no sítio Ouro Verde, em nosso município. Pessoas da grande São Paulo, pessoas se reuniram para celebrar essa cultura medieval e ali fazer os jogos, representar os personagens neste mundo medieval em que as mulheres eram muito mais respeitadas do que no mundo atual. Sim, no mundo medieval as mulheres tinham autonomia para ser quem elas quisessem. Trabalhar fora de casa, trabalhar, na verdade nem existia isso, elas trabalhavam na lida com a agricultura, mas foi o capitalismo vir e diz, mulher, agora você vai para dentro de casa e o seu útero vai ser uma máquina de produzir mão de obra. Agora você não pode mais ser você. Então, celebramos trazer essa cultura medieval como ícone de turismo, ícone de geração de renda para a nossa comunidade, que precisamos dinamizar, porque é isso que transforma a vida das pessoas, condições econômicas, viabilidades, transformações. E é nesse ponto também que ainda bem, como já disse aqui, o nosso governo cancelou, impugnou aquele edital de 27 milhões, portanto, é fundamental que estou aqui produzir uma minuta para um projeto de lei de desenvolvimento econômico local. Sim, nosso comércio, nosso serviço, nós tem que ter acesso ao orçamento municipal. Não podemos continuar evadindo com os nossos orçamentos, precisamos organizar, precisamos de uma lei municipal que privilegie, pelo menos em 10%, tudo aquilo em determinados valores, seja setor de serviço, você, cidadão, cidadã, dono de uma empreiteira, uma pequena empreiteira em nossa comunidade, precisamos de uma lei municipal que dê a você a condição de concorrer a esses editais e esse dinheiro está produzindo, esses recursos, está produzindo emprego, renda aqui. Que nós não venhamos mais exportar nosso orçamento, fazer com que ele evada, seja no comércio, seja no serviço, não podemos mais permitir, portanto, estamos aí colocando, discutindo com as pessoas dos setores de comércio e de serviço para que possamos lastrear esse projeto de desenvolvimento econômico local para que não venhamos mais perder receita. Lamento, caro vereador Milton, que aquele projeto que o querido apresentou aqui não esteja na mesa hoje. Sobretudo nesse tempo de frio, sobretudo nesse tempo em que precisamos, sim, de uma assistência social que estava bem presente no projeto, dentro de uma visão integral, sistêmica, organizativa, em que pedia a intervenção não só da ação social, mas também da saúde, da educação, para que operasse no tratamento das pessoas em vulnerabilidade de rua. E nesse tempo de frio, esperamos o acolhimento dessas pessoas, mesmo diante da ausência do projeto, que, lamentavelmente, não está na nossa pauta de hoje. Agora, por fim, meus queridos, minhas queridas, não há problema nenhum me vaiarem aí fora. Político tem que ser cascadura, tem que aceitar as críticas. As críticas são importantíssimas. E qualquer cidadão, eu devo a qualquer cidadão explicações pelas decisões que eu tomo. E pode me cobrar. Vaiando ou chegando, professor, por que o senhor votou assim? E aqui busco fazer aquilo que, lamentavelmente, o nosso presidente, naquela noite,
não me permitiu fazer o que é uma afronta à democracia dessa casa. É um absurdo. Me roubou a palavra. Não, fez eu votar sem me justificar. E eu, meus queridos pares, meus queridos cidadãos, tudo que eu me posiciono, eu me justifico. É isso. E todo político deveria se justificar. E aqui me justifico. Passei a tarde de terça lendo o relatório e o parecer. As contras-razões e a defesa. Eu não morro de amor por Aires, pelo governo Aires. Ao contrário, na minha campanha foi denunciando que muitas vezes em alguns contratos você via notório desvio. Mas isso que eu denunciava não estava sendo julgado aqui. Não estava sendo julgado aqui. O que estava sendo julgado aqui era FGTS, precatório, IEGM, e eu, meu querido, minha querida, cidadão, cidadã, o meu compromisso é com a verdade. É com a verdade. Fica sabendo, querido cidadão, cidadã, as posições que eu assumo aqui têm total justificativa, inclusive agora, no projeto de emenda, eu quero, e vou sair perguntando para as comunidades aí, vocês são comunidade gospel? Ou vocês são comunidades evangélicas? Eu vou sair para cada igreja e vou perguntar para eles, como é que vocês se identificam? Porque o texto, desculpe, é um texto problemático. E é nisso. Portanto, o que vimos nas contas? Voltando ao meu voto, o que vimos aqui? FGTS. Sim, o governo Aires foi beneficiado por uma resolução aprovada em 2016, 809, que permitia a renegociação dos FGTS dos municípios desde então. E foi feita essa renegociação, foi pago. Deixou de ser pago, mas foi pago, aqui o relatório estava dizendo, foi pago em 2023. Eu não posso condenar o governo por isso. Faz referência também aos precatórios, faz referência único, e aqui lamento que o TCE não seja mais profundo em sua análise de vasculhar os contratos, porque é nos contratos que temos as grandes contradições das administrações públicas. É nos contratos que você vê se há um superfaturamento ou algum desvio. Mas naquilo que estava sendo julgado aqui, eu não poderia ir contra, porque eu sei o que é ser executivo. E aquilo que o nobre vereador Milton aqui apontou, não podemos continuar 6 meses, quase 6 meses, fazendo contratos emergenciais. Isso não é nenhuma ameaça, ao contrário. Eu vou votar as contas do William quando vier em 2028 com o mesmo critério. Se não há dolo, está. Não vou aprovar conta que o reprove, jamais. Não vou. Agora, sabemos que o TCE pega justamente contratos que consequencialmente vão sendo emergenciais. E aí, qualquer prefeito vai ser condenado sobre essa lógica, qualquer executivo. Portanto, queridos cidadãos, cidadãs, me questione nas ruas, me questione, pode me vaiar. Político não pode reclamar das vaias, não pode reclamar, mas me questione com os fatos, com a verdade. Agora, simplesmente porque você queria que eu fosse uma marionete do executivo, lamento, não sou mesmo. Boa noite a todos e todas.